No nosso sítio. Jorge, faz favor. Não, pois não, estamos em contraluz, isto vai ser tudo escuro. Com um sorriso. Fica bem. Faz favor, Jorge. Um sorriso, pá. Muito obrigado, faz favor. Boa tarde, agradeço muito a vossa presença num dia quente. Virem aqui é um ato também de militância. Eu quero agradecer o convite. O João Rodrigues entendeu que eu poderia apresentar e confesso que para mim é um enorme gosto, para além da amizade que já vem de há uns bons anos. É um bom gosto, é um gosto muito forte eu apresentar o livro de alguém que eu considero ser um dos melhores da sua geração. João Rodrigues é de facto um intelectual, académico, brilhante e, como digo, um dos melhores da sua geração. Eu acho que este livro é um livro útil, um livro para entender aquilo que estamos a viver, mas também um livro para ter à mão sempre que tivermos que escrever qualquer coisa. É melhor ir lá consultar, porque de facto ele é um manancial de informação útil e de interpretação dos factos que, dado o rigor com que ele tratou os assuntos, podemos ter a certeza de que ali é uma fonte fiável, credível. E, sobretudo, é importante porque o livro permite-nos ter uma visão de conjunto, uma visão global, de esquerda, para entender os efeitos, a origem e os impactos que o neoliberalismo teve no mundo em que vivemos. Portanto, este livro é indispensável na nossa biblioteca. Eu não vou falar sobre o livro, evidentemente, senão dando-vos assim uns tópicos daquilo que me chamou a atenção. E direi que no capítulo 1 não é, o neoliberalismo não é um slogan, esse título é um título muito feliz. O que me chama mais a atenção nesse capítulo, e que aliás aparece depois também em algumas passagens noutros capítulos, é esta ideia de que as ideias são fundamentais na evolução no processo histórico. As ideias não são um mero reflexo, um espelho da realidade material, como se dizia numa certa literatura. As ideias têm uma causalidade própria. Uma causalidade que atua sobre as próprias estruturas, na medida em que nós nos motivamos por ideias, criamos coletivos que intervêm, que alteram as coisas e, portanto, há uma causalidade que é de cima para baixo, no sentido que as ideias nos fazem mover e transformar as estruturas sociais, incluindo as produtivas, e estas, por seu turno, fazem-nos passar por vivências, experiências de vida que nos fazem mudar as ideias. E, portanto, uma causalidade de baixo para cima. E é esta recursividade, esta causalidade interdependente que eu acho que é muito importante reter e que o João ressalta em dado momento quando fala da potência das ideias, quando incrustadas, quando fazendo parte do normativo das instituições. Quando a gente exerce um cargo, tem uma posição, um estatuto social, nós temos que obedecer às regras. E podemos ser mais ou menos desviantes relativamente às regras, mas o certo é que há regras. É essa normatividade que faz a força das ideias. E, portanto, eu acho que este livro é importante nesse ponto. E mostra bem a evolução do liberalismo do século XIX para o neoliberalismo que arranca em força a partir dos anos 70, mas que já esteve em incubação desde o período entre as duas grandes guerras. E, portanto, a ideia central no primeiro capítulo é esta. O neoliberalismo rompe com o liberalismo do século XIX porque, em vez de defender menos Estado, não, defende o Estado que for preciso para moldar os mercados aos interesses de quem tem dinheiro, do capital. E abrir novos mercados quando for caso disso. E, portanto, quando a gente pensa assim, por exemplo, a Uber aparece como?
há uma ideia de alguém que conseguiu engendrar uma plataforma informática, mas ela depois só passa a verdadeiro negócio quando os vários Estados, rompendo com as regras e com as leis que existiam em relação aos táxis e aos transportes urbano de táxis, resolve admitir uma outra modalidade que fuçou, empurrou, fez lobby para conseguir instalar-se. E aí entra um novo ator no mercado que reconfigura tudo. E, portanto, temos aqui o neoliberalismo, não no sentido de menos Estado, mas de necessidade do Estado para conformar os mercados e até fazê-los subtrair ao poder político. Bom, não falo apenas do Uber, mas da saúde, das parcerias público-privadas, tudo isso. O capítulo 2 é um capítulo sobre a engenharia política, no sentido de que o neoliberalismo é uma ideologia que inspira uma intervenção política para mudar mesmo o mundo. É uma visão global de como o mundo deve funcionar, em obediência à concorrência nos mercados. Portanto, se possível, claro que encontra resistência, toda a sociedade deveria ser gerida segundo uma lógica de competição, segundo uma lógica de mercado. E, portanto, como nós reagimos e protestamos e resistimos a esta lógica, o Estado é preciso para conformar a sociedade segundo a lógica neoliberal. E, portanto, o neoliberalismo exige intervencionismo e uma certa engenharia política. Evidentemente que para isso é preciso condicionar o poder político, e ele mostra muito bem que ou há entidades nacionais que são tornadas independentes da política, caso dos bancos centrais, que é a ideologia de que o Banco Central deve ser completamente autónomo do poder político, é um produto do neoliberalismo, coisa que a maior parte das pessoas não percebeu, mas foi assim, não foi sempre assim e passou a ser assim por influência das ideias neoliberais. Por exemplo, instâncias supranacionais que condicionam o Estado e em relação às quais os atores políticos nacionais podem dizer aos eleitores: a gente tem que fazer porque isto são as orientações ou de Bruxelas, ou de Frankfurt, ou da Organização Mundial de Comércio, da FMI, do Banco Mundial. Portanto, transferir para um plano supranacional condicionantes do exercício do poder político, porque isso permite instalar as regras que convém ao capital. No caso da União Europeia, neste capítulo, e encerro o comentário deste capítulo, lembrando que todos aqueles que são considerados fundadores da ideia de uma União Europeia, estou a pensar não apenas em gente mais do setor da direita, mas gente que era considerada de esquerda e até resistiram ao nazismo, o caso do Ernesto Rossi e do Altiero Spinelli, que fizeram um manifesto na ilha de Ventotene, quando estavam presos, um manifesto por uma Europa federal. Todos eles foram influenciados por um François Perroux, que tinha uma noção de que a moeda não deveria estar sob o controle do poder político. Luigi Einaudi também era outro economista dessa corrente e que pertenceu, como o João conta muito bem, da história da sociedade Montpellier. E esses achavam que a moeda não devia estar sob o controle do Estado. E, portanto, não faltaram alertas contra este tipo de aventura de subtrair a moeda do poder do Estado, mas a verdade é que todo o europeísmo e a história do europeísmo e da construção da União Europeia está marcada por esta sistemática desconfiança relativamente ao Estado. E por isso temos hoje uma estrutura supranacional na Europa que condiciona os Estados e diz o que é possível eleger e votar e aquilo que não é. Estou a recordar-me de quando a Grécia elegeu o Syriza, acho que foi Jean-Claude Juncker que disse: podem eleger o que entenderem, mas as políticas são estas. Bom, então no capítulo 3 fala da evolução dos consensos. Enfim, o Syriza baqueou. A evolução dos consensos, fala-se muito do consenso de Washington,
existe também o consenso Bruxelas-Frankfurt. No fundo, o que são é a institucionalização a uma escala supranacional de um pacote de políticas que envolvem aquilo que habitualmente a gente ouve com as palavras liberalização, privatização, desregulação, todo um conjunto de vocábulos que apontam para uma transformação dos mercados que arreda o Estado de um controle que poderia submeter os mercados à sociedade. Não. O que se pretende é que a sociedade se submeta à lógica dos mercados e o maior número possível de áreas da sociedade deve estar sujeito a regras idênticas às dos mercados. Se esqueçam que, por exemplo, às vezes ouvem nas notícias que os hospitais, que agora são entidades públicas empresariais, estão falidos. E fala-se do capital social, etc. Tratam os hospitais como se fossem empresas privadas. Toda essa linguagem, toda essa configuração jurídica é para mostrar que até a saúde, mesmo no setor público, tem que ter uma gestão privada. Bom, claro que este consenso tomou conta, no caso da Europa, mas no resto do mundo, não era assim após a Segunda Grande Guerra. E há aqui uma passagem, uma viragem entre os 30 gloriosos do pós-guerra e depois os anos 70. O João enuncia aí os vários fatores, não vou repetir, fala da crise do dólar, dos choques petrolíferos, da luta social forte dos anos 70 e de uma certa transferência da classe média para o apoio ao neoliberalismo. Eu chamo a atenção para um documentário do realizador de esquerda inglês Ken Loach, O Espírito de 45. E nesse Espírito de 45 há uma coisa que me choca naquele processo todo. É quando a Thatcher parte a espinha aos sindicatos dos mineiros e aos estivadores. E o que é interessante notar é nos depoimentos daqueles mineiros vencidos, derrotados, agora falando para o realizador, eles lembrarem que lutaram o mais que puderam e foram derrotados. E passa claramente a sensação de que a classe média os deixou sozinhos. Que uma parte significativa da sociedade britânica já não estava com eles. Que era uma luta condenada à derrota. Eu não sei, enquanto não sou historiador, não sei os detalhes, mas estou a transmitir apenas a sensação com que eu fico ao ver o documentário. E isso transpõe para Portugal e os tempos de Cavaco Silva enquanto implementador, executor de todo este processo de neoliberalização da sociedade portuguesa e de como ele também gozou de duas maiorias absolutas enquanto governo. Isso significa que foi preciso convencer muita gente que até do ponto de vista objetivo poderia não estar interessada neste projeto neoliberal, mas ficou convencida de que aquilo era uma novidade que seria boa. E, portanto, a questão que se coloca é saber porquê esta incapacidade da luta dos trabalhadores para conseguir mobilizar uma maioria a seu favor e que, naquele contexto, o livro não... Eu acho que aí o livro não entra muito na explicação do porquê. Eu lembrei-me um pouco das minhas leituras do Veblen. Thorstein Veblen diz muito no seu livro A Teoria da Classe do Lazer que todos, em qualquer grupo social, olham para cima, nunca olham para baixo. No sentido de que eu não olho para os que estão numa posição na hierarquia social abaixo de mim, não digo, finalmente eu estou bem, que diabo, a minha vida é boa. A tendência das pessoas é dizer eu não estou bem, eu ainda queria ser como aquele. E se tiver presente esta lógica de estar na sociedade olhando para cima, talvez se perceba que há um conjunto de mecanismos que despoletam este tipo de chamada emulação social, que façam ir atrás deste tipo de ideias. E estou-me a lembrar, por exemplo, de quantos jovens que querem ser bem-sucedidos e que vão ser ricos, etc.,
a se deixarem seduzir pelo discurso da iniciativa liberal. É o olhar para cima e dizer, eu não tenho muito, mas eu quero chegar lá e ser rico. E esse tipo de lógica psicológica é uma coisa importante para ser estudada e para perceber como é que quem quer lutar e ganhar tem que perceber como lidar com isto. O capítulo 4 fala muito sobre como é que em Portugal os neoliberais tomaram conta disto, conta muito a ascensão da Universidade Nova, da Católica, do neoliberalismo em torno daqueles economistas que foram estudar para os Estados Unidos. Há uma coisa que eu notei, João, é que não está lá os neoliberais do Porto. E eu conheci alguns. Lembro-me perfeitamente de como a seguir ao 25 de Abril, dois economistas bem conhecidos vieram ter com um professor que era de esquerda, centro-esquerda, mas que conhecia Marx e era um homem culto, professor antes do 25 de Abril, e vieram pedir livros de marxismo para ler a correr. E foram ler rapidamente. E depois, anos 70 adiantados, fizeram exatamente a viragem para o neoliberalismo. Um deles, lembro perfeitamente, era o Alberto Castro, era o Teixeira dos Santos, foram para os Estados Unidos também, só que foram para a Carolina do Sul, não foram para o MIT ou para a Harvard, foram para a Carolina do Sul. E vieram de lá, e não me esqueço ainda hoje de uma conversa que eu tive com o Teixeira dos Santos, Fernando Teixeira dos Santos, em que discutíamos a questão da situação do país, e eu keynesiano ainda lá na faculdade, e ele disse, por amor de Deus, esquece isso. Estava completamente imbuído das expectativas racionais e de toda a impotência da política orçamental para promover o emprego. Já estava no monetarismo absolutamente enquadrado. Isso deixou-me chocado, porque eu tinha-o conhecido antes e vi-o depois. E isto, Grupo do Porto. Bom, adiante. Capítulo 5, que fala sobre as vulnerabilidades macroeconómicas nacionais. É evidente que os leitores que não são economistas, e mesmo muitos economistas, podem ficar um bocado perplexos com a teoria monetária moderna, com o facto de, afinal, ser tão importante, embora a maior parte das pessoas não saiba disto, é tão importante ter soberania monetária. O Estado ser dono e gestor da sua moeda. É essencial, está bem explicado no capítulo 5. De facto, se o Estado tiver a sua própria moeda, é evidente que são os mercados financeiros que dependem do Banco Central. Não é o Banco Central que depende dos mercados. Os mercados financeiros precisam de aplicar a liquidez em títulos da dívida. Se o Banco Central não emitir títulos de dívida, eles não têm de aplicar em ativos seguros e com juros. Eles precisam que o Banco Central tenha e o Tesouro emita dívida. Eles precisam. Mas o Governo não precisa deles. Porque o Governo tem um Banco Central que pode creditar na sua conta do Tesouro aquilo que precisa para gastar. Portanto, quem tem Banco Central realmente não está dependente dos mercados como a maior parte das pessoas julga. Isto no que diz respeito à moeda própria. Evidente que é o Banco Central quem intervém nos mercados, compra e vende títulos da dívida para tirar dinheiro, liquidez do mercado interbancário ou para injetar liquidez, portanto, comprando ou vendendo títulos de dívida, porque com isso empurra a taxa de juro para o nível que ele pretende. E isso significa que a taxa de juro, ao contrário do que a gente ouve dizer na televisão ou nos líderes políticos, não sabemos o que é que a taxa de juro vai ser. Quem tem moeda própria é ele quem define a taxa de juro. É o Banco Central do país que define a taxa de juro. Neste caso, como não temos Banco Central português, temos uma delegação do Banco Central em Frankfurt, é evidente que são eles que decidem a taxa de juro. Mas são eles que decidem. Não são os mercados que definem a taxa de juros na zona euro. É o Banco Central que volta e meia dá uma conferência de imprensa e diz agora a gente vai pôr a taxa de juros em mais não sei quanto. E depois intervém nos mercados para fixar a taxa de juros naquele nível. É completamente ao contrário do que as pessoas imaginam. Portanto, estas surpresas vocês vão encontrar lendo o capítulo 5, eu não me vou demorar muito nisso. De facto, nós na zona euro não temos não só moeda, como não temos as políticas necessárias para o desenvolvimento do país. E o João Rodrigues
fala disso com detalhe. Estão a ver, não é só política monetária, política orçamental, o espartilho dos déficits, é política industrial, é política comercial externa, todas as políticas que fizeram os países que hoje são desenvolvidos poderem chegar lá através dessas políticas. Agora, se não temos os instrumentos de política, como é que nos vamos desenvolver? Na realidade, não temos condições para isso. Os fundos comunitários que receberemos serão gastos. A maior parte será realmente aplicada a infraestruturas e outras coisas, ou formação, ou agora com a informática. Mas, no final, o que decide do desenvolvimento do país são novas capacidades, competências para inovar, para subir na cadeia de valor para produtos de valor acrescentado cada vez maior, e isso não se consegue com donativos de dinheiro. Isso é todo um trabalho de estratégia de desenvolvimento, mas estratégia é uma palavra proibida dentro da União Europeia. Não há cá estratégia. Estratégia implicava escolhas políticas diferentes e a tutela em Bruxelas. Só queria dizer-te, João, que me parece que não vi a referência a um autor do desenvolvimento que devia lá estar. Ajun Chang. O Ajun Chang, para mim, é um autor da economia do desenvolvimento, professor em Cambridge e sul-coreano. Conhece muito bem a experiência do desenvolvimento dos países asiáticos e de todos os países em geral, porque ele estudou para a tese de doutoramento dele o desenvolvimento dos Estados Unidos, da Suíça, de vários países. Sexto capítulo. O sexto capítulo é sobre resgatar uma economia política soberanista. E eu acho que é um livro precioso no sentido de que nos diz aquilo que precisamos, mas não temos. E neste sentido é um livro, digamos, de formação de base para quem quer propor uma alternativa para isto. E as várias políticas têm o qualificativo de soberanista no sentido de que é esta comunidade que vive num território, que tem um nós e que escolhe o seu destino e diz como se quer organizar para viver. E portanto, só uma escolha numa comunidade assim é uma escolha soberana. É ela quem decide quem quer. E, nesse sentido, eu acho que estamos a viver um tempo complexo de crise produzida por décadas de neoliberalismo, e essa crise, João invoca muito bem Karl Polanyi neste capítulo, e Karl Polanyi viveu a crise entre as duas grandes guerras e teve que fugir primeiro para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos, mas teorizou muito bem o tempo fascista que ele viveu. E ele dizia este esmagamento dos salários, porque naquela altura não havia desvalorizações, era o padrão ouro e todos alinhavam as moedas pelo padrão ouro e só se emitia a moeda resultante do estoque de ouro disponível. E, portanto, toda aquela política de esmagamento e ajustamento pelo salário e pelo desemprego, essas políticas geraram o clima social que aplaudiu Hitler e aplaudiu Mussolini. E, portanto, ele percebeu que as sociedades, quando têm esse esmagamento, elas reagem com um contramovimento. Esse contramovimento é, evidentemente, um contramovimento ambíguo, porque as pessoas revoltam-se, mas não têm uma saída estruturada. E depois vai depender de quem lhe oferece uma proposta política que convença. E a esquerda precisa de estar à altura de responder, porque a saída tanto pode ser uma saída fascista como uma saída democrática e progressista. Em que sentido é que eu digo progressista? No sentido de Karl Polanyi, que o João explica bem, que é todo o projeto político que não aceita que o trabalho, a natureza e a moeda sejam realmente mercadorias. Não são mercadorias. Como Polanyi dizia, são fictícias. E, portanto, desmercadorizar a sociedade neste conjunto de esferas é ir contra o neoliberalismo. E é essa saída que não aconteceu
na França, não aconteceu na Alemanha, mas aconteceu, de certo modo, nos Estados Unidos com Roosevelt. Ou aconteceu, por exemplo, na Suécia, com a social-democracia desses anos. E nós precisamos de resgatar uma alternativa exatamente nesta linha. E, portanto, enfim, o João invoca o trilema. É uma coisa complexa estar aqui a apresentar o trilema, mas é assim, basicamente, são três vértices, um triângulo, temos 3 vértices, temos um vértice de mais integração, mais globalização, temos um vértice que é o do Estado-nação, ele existe, e temos a democracia, terceiro vértice. E nós temos que escolher, e não podemos escolher os 3, só podemos escolher 2. E, portanto, se rejeitarmos o vértice da democracia, temos o fascismo. Ficamos com o Estado-nação e com as políticas neoliberais de cada vez maior integração. Porém, se rejeitamos o Estado-nação, significa que estamos a pensar num federalismo, em que o Estado se dilui numa federação, que é o que na Europa, por exemplo, se defende com a federalização europeia. É o sonho de Macron. Ou algo desse tipo, enfim, mirífico no caso do mundo. Mas também podemos rejeitar a globalização neoliberal, essa cada vez maior integração, a integração da União Europeia, que é supranacional e condiciona a democracia, e nessa altura ficamos com um Estado soberano e desenvolvimentista. Precisamos então aí de desintegrar ou de desglobalizar. E portanto, para concluir este capítulo, as minhas observações sobre este capítulo, eu diria que esta opção pelo Estado democrático e soberano é uma coisa que não está à vista como sendo possível dentro da União Europeia que temos neste momento. Syriza, quando foi eleito, tentou confrontar a União Europeia, mas não foi para confrontar para sair, foi para mudar a União Europeia. E não foi capaz, foi esmagado. O Brexit foi um abandono, um grito de revolta popular, e foi o abandono da União Europeia, mas foi também um pouco a reivindicação da soberania do Reino Unido. Porque, se bem se sabem, no primeiro artigo do Tratado da União Europeia caminha-se para uma entidade política cada vez mais unida, que é uma forma eufemística de dizer Estados Unidos da Europa. Portanto, aparentemente nós não conseguimos sair, porque os pequenos, se quiserem sair, são esmagados. Só há uma saída para isto, que é um grande país eventualmente dizer acabou, fica tudo em cima da mesa e vamos reconfigurar isto tudo, ou então uma saída caótica. Saída organizada ou saída caótica, na minha perspectiva, isto só acontecerá por iniciativa de um grande país. Já há muito tempo que penso isto, e agora nos últimos dias, com as notícias sobre a Itália, cada vez me convence mais que a Itália é o calcanhar daqueles. A ver, vamos. Nota final para concluir. O neoliberalismo foi-se instituindo. O neoliberalismo não foi uma revolução de meia dúzia de meses, de 1 ano ou 2. Foram décadas de cada vez maior implantação. Pequenas conquistas que abrem a porta para outras que vêm mais adiante. E, portanto, o neoliberalismo conseguiu isto porque deu um sentido de conjunto, um projeto global para essas conquistas parcelares. O neoliberalismo sabia onde queria chegar e sabia que sociedade é que queria alcançar. Se nós hoje queremos confrontar este projeto, que está em crise, hoje está em crise, e João fala bem sobre isso, e eu não gostaria de demorar mais sobre o assunto, eu acho que a esquerda vai ter que fazer o mesmo. Vai ter que conquistar com um projeto global, passo a passo, até chegar a uma hegemonia das ideias e aproveitar o acesso aqui e ali ao poder para ir começando a abrir as portas para ir mais longe. Eu acho que a ideia de recuperar um Estado democrático e soberano é uma ideia poderosa, como ele diz, mobilizadora do povo, e acho que este livro que nos ajuda nesse caminho. Por isso recomendo.
Muito obrigado, Jorge.